Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre metodologia da pesquisa. Na metodologia, a gente vai demonstrar qual o caminho que nós vamos seguir dentro dessa pesquisa para a gente poder atingir o nosso objetivo. Então, o método nada mais é do que o passo a passo a ser seguido para responder aquela pergunta que você elaborou na primeira parte do seu projeto. Eu costumo separar um projeto de pesquisa em duas partes. A parte da introdução com a sua justificativa, problema de pesquisa, objetivo, pressuposto, seria metade do trabalho andado aí. E aqui na metodologia a gente já está no início da metade para frente desse projeto de pesquisa, né? Então o que vai ocupar boa parte do conteúdo de um projeto de pesquisa é a sua metodologia. E nesse módulo a gente vai ver todos os elementos que uma metodologia de um projeto de pesquisa precisa apresentar. É um detalhe interessante aqui, eu quero que vocês guardem essa informação, que neste módulo e neste curso a gente não tem por objetivo ensinar de maneira aprofundada como se faz uma análise temática de conteúdo, por exemplo, ou a gente falar sobre técnicas de coleta de dados na pesquisa qualitativa. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Um roteiro de metodologia que deve ter, das informações que deve ter num projeto de pesquisa. Nós vamos falar para você em qual sequência é interessante que você apresente essas informações na metodologia e vamos falar que em algum momento você vai ter que apresentar, falar qual é a sua técnica de coleta de dados, por exemplo. Então você vai fazer uma entrevista, a seleção dos sujeitos, como é que você vai fazer, e nós vamos usar como exemplo aqui na hora de falar da análise de dados, a análise de conteúdo, mas a gente não vai poder se debruçar sobre esse tema para ensinar análise. Então qual é o objetivo deste módulo? É a gente encerrar essa estrutura de projeto de pesquisa e falar para você, olha, um bom projeto de pesquisa precisa apresentar essas informações, ok? Obviamente que eu vou te dar aqui uma estrutura de metodologia e a gente entende que depende muito do seu problema de pesquisa, do seu tema de pesquisa, da pergunta que você fez, é que você vai conseguir preencher, né, essa estrutura com as informações de qualidade que são necessárias. Mas a estrutura em si, se você começar a consumir pesquisa aí, depois da revisão de literatura, você vai observar que na metodologia, basicamente, todos os estudos, todos os pesquisadores apresentam essa sequência de informações e é dela que a gente vai tratar aqui nesse módulo. Então, metodologia, por definição, é um caminho, né, para a gente chegar a um determinado objetivo. Então, por isso que tem uma seção dentro da pesquisa que se chama metodologia, né? É interessante que metodologia, já vou partir aqui para o último quadrinho, pode ser chamado de método ou materiais e métodos. Mais comumente essa nomenclatura é utilizada para as pesquisas quantitativas. Então nós estamos aqui numa vibe investindo na pesquisa qualitativa e a gente pode perceber que se existir algum estudo qualitativo que nomeou a seção de metodologia como materiais e métodos, provavelmente é por cobrança da edição da revista, porque o linguajar materiais e métodos é mais da pesquisa quant. Na pesquisa qualitativa, a gente usa método, metodologia, caminho metodológico ou até percurso metodológico. Então são estudos que você vai observar que a nomenclatura do método às vezes pode variar nessa questão de se nomear, né, como caminho metodológico ou percurso metodológico. Por que existe uma diferença na nomenclatura dessa seção entre as pesquisas quantitativas e as qualitativas? Porque o percurso metodológico, o caminho metodológico, ele traz aquela característica da pesquisa qualitativa, que é uma característica dela ser um pouco mais flexível. Conforme eu for desenvolvendo a pesquisa, eu vou achando novos elementos, vou modificando meu texto, vou para campo e vejo
novos elementos da realidade, então eu acabo modificando um pouco o que eu escrevi no projeto. E aí essa possibilidade durante o trabalho de pesquisa é muito da pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa ela não tem essa flexibilidade, então é sempre mais rígido, mais inflexível o que você pode fazer depois que você for para campo, porque os instrumentos já são selecionados, eles já são instrumentos que permitem determinada colheita de informações, então não tem muita flexibilidade. E o caminho e o percurso, ele dá essa ideia que a pesquisa qualitativa traz de ser um pouco mais flexível. Na metodologia de um projeto de pesquisa qualitativa, a gente precisa contemplar esses seguintes itens que estão aqui. Então perceba que, se você vai contemplar cada um desses elementos, a gente entende que no projeto é até interessante que eles sejam subseções, né? Então eu tenho a seção metodologia, ou percurso, ou caminho metodológico, e eu tenho as subseções, tipo de estudo, local da pesquisa, sujeitos participantes, critérios de inclusão e exclusão, coleta de dados, organização e análise dos dados e o aspecto ético em pesquisa. Por que é interessante que eles sejam subseções quando a gente escreve um projeto, mas quando a gente vai ler o relatório de uma pesquisa já publicada, a gente não encontra isso como subseção separada, é um texto corrido. Porque na fase de projeto, os elementos da metodologia precisam ser bem evidenciados por quem está produzindo a pesquisa. Então é interessante que o texto ele seja mesmo feito em tópicos, bem pausado, bem objetivo, e depois, na hora de escrever o relatório final, na fase de uma pesquisa já concluída, não tem problema você juntar tudo num texto corrido, que é o que acontece na maioria dos artigos, né? E aí também vem esse papel da editoração das revistas, que vão pedir uma determinada formatação para quem quer publicar resultado de uma pesquisa. Na hora do projeto, é interessante deixar claro cada um dos elementos. Então, como subseções da sua metodologia, é interessante que você nomeie esses tópicos: tipo de estudo, local da pesquisa, sujeitos participantes, critérios de inclusão e exclusão, coleta de dados, organização e análise dos dados e os aspectos éticos em pesquisa. Obviamente, a gente vai dar uma passeada por cada um deles. Antes da gente fazer isso, eu gostaria de lembrar, né, que quando a gente está escrevendo um projeto de pesquisa que vai envolver seres humanos na coleta de dados ou uma pesquisa com seres humanos, a gente só pode desenvolver essa pesquisa se tiver aprovação de um comitê de ética em pesquisa com seres humanos. Só é viável produção de pesquisa e coleta de dados com seres humanos se essa pesquisa foi avaliada por um comitê de ética com seres humanos. Algumas exceções a gente vai encontrar nas resoluções do Ministério da Saúde, algumas exceções como estudos secundários, estudos de revisão de literatura ou que já estudam, utilizam dados de caráter público, de domínio público, né? Então, esse tipo de estudo ele não precisa passar por aprovação de comitê de ética, mas o estudo que vai entrevistar as pessoas, que vai de alguma forma interagir com os seres humanos para poder fazer a coleta de dados, ele precisa da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Eu sugiro, para que você conheça um pouco mais, entrar no site da Plataforma Brasil e pesquisar sobre a ética em pesquisa e as resoluções do Ministério da Saúde em relação a isso. Se você está escrevendo um projeto que precisa de aprovação no Comitê de Ética, lá na estrutura do projeto, eu ainda vou sugerir para você escrever um resultado esperado da sua pesquisa, que é um tópico que a gente vai encontrar lá na Plataforma Brasil, que se chama desfecho primário, né? Então, o que se espera que essa pesquisa vai trazer de contribuição? Você já explorou um pouco isso na sua justificativa, já explorou um pouco isso na sua introdução, basta fazer um resumo de algumas informações para você colocar como resultado esperado. E os riscos e benefícios. Então é importante para quem vai submeter um projeto ao comitê de ética entender sobre ética de pesquisa, quais são os riscos dos sujeitos participantes e quais são os benefícios. E se for para avaliação do comitê de ética, a gente precisa declarar no nosso projeto que riscos e benefícios do sujeito participante da nossa pesquisa está sujeito, né, quando ele participa, aceita participar.
Agora vamos olhar aqueles tópicos então. Bom, primeiro tópico de uma metodologia, nós vamos classificar essa pesquisa, né? Primeira, a gente pode falar da abordagem que é, se ela é uma abordagem quantitativa ou qualitativa. Mas aqui no nosso investimento a gente está falando da abordagem qualitativa. Então, de acordo com as classificações possíveis de tipos de pesquisa, a pesquisa qualitativa ela vai se enquadrar comumente entre pesquisa descritiva exploratória ou ainda exploratória descritiva. Isso para quem está iniciando no mundo da pesquisa, comumente fazendo uma pesquisa mais tradicional, mais clássica e uma pesquisa básica, tá? Dentro do mundo da pesquisa. As pesquisas qualitativas, elas podem se identificar como outras fundamentações teóricas mais complexas, como fenomenológicas, críticas, feministas, estudos de caso, pós-estruturalistas, etnográficas, narrativas, entre outras. Então, quando a gente fala bem assim, eu faço uma pesquisa qualitativa, isso não explica muita coisa, só fala da abordagem da pesquisa. Mas que tipo de estudo é esse? E aí, dentro da abordagem qualitativa, é interessante a gente perceber que existe várias tribos, várias linguagens, várias formas de se fazer pesquisa. Então, para quem está iniciando, de repente, no nível de pesquisa mais básico, vai fazer uma pesquisa descritiva e exploratória de abordagem qualitativa. Às vezes, isso já é o suficiente de você explicar no tipo de estudo. Eu estou num nível de pesquisa um pouco mais aprofundado, eu estou num nível de mestrado ou desenvolvendo uma tese. Então, provavelmente, você está assumindo um referencial ou já está se situando de um jeito melhor no universo da pesquisa. E é bacana você dizer de que jeito você está situando o seu estudo, né, no tipo de estudo, nesse tópico dentro da metodologia. É fenomenológico, é um estudo crítico, é um estudo pós-estruturalista, é um estudo feminista, qual é a praia, né, dessa pesquisa. O alcance da definição do mais básico, estudo descritivo de abordagem qualitativa, isso já é uma forma de nomear o tipo de estudo para propostas mais complexas, que eu vou dizer, é um estudo de fundamentação teórico-metodológica específica, uma fenomenologia, uma teoria crítica, um estudo feminista, vai depender do nível da pesquisa. Ou é iniciação científica, ou é um TCC, eu estou numa especialização lato sensu, eu estou escrevendo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, e do tempo de elaboração e competência do pesquisador. Então, se eu estou numa pós-graduação stricto sensu, você pode estar em contato com leituras e um preparo que te permita fazer estudos um pouco mais complexos, nomeando essa abordagem em pesquisa que você está dizendo. Onde é que eu vou informar que esse estudo ele é crítico ou ele é fenomenológico? Na metodologia, no tipo de estudo, é o primeiro tópico. Okay? E não deixa de ser dentro da abordagem qualitativa, que também é uma forma de classificação. Então, no item tipo de estudo ou tipo de pesquisa, deve-se informar a natureza da pesquisa. É onde informamos ao leitor que a abordagem será qualitativa. Então, a abordagem e se eu estou em alguma praia mais específica da pesquisa qualitativa. Aqui eu tenho um exemplo que ele foi extraído de um artigo já publicado, né? Então trata-se de um estudo descritivo, lá no tipo de pesquisa. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa que permite a compreensão e a capacidade de entender a experiência vivida pelo sujeito de acordo com a sua realidade vivenciada. O que é isso aqui, né? Não basta dizer que é um estudo qualitativo às vezes. O que é abordagem qualitativa? Traga uma definição. Onde é que eu vou achar essa definição? Nos livros de metodologia científica. O GIL, como elaborar projetos de pesquisa, ou o MINAIO, pesquisa qualitativa, desafio do conhecimento, pesquisa qualitativa em saúde, são referências bastante empregadas para classificar o tipo de estudo. Então esse é um parágrafo clássico numa pesquisa, né? Qualitativa, está dizendo que tipo de estudo que é, qual é a abordagem e desenvolvendo um pouco o conceito disso. Essa abordagem qualitativa permite compreender a realidade social que trabalha os significados do universo, dos motivos, das crenças, das aspirações, valores e atitudes. Ou seja, a praia qualitativa. O que ela é? Ela é uma investigação daquilo que não se quantifica, daquilo que não utiliza da linguagem matemática e
voltado para as ciências humanas e sociais. Então, a crença, atitude, comportamento das pessoas. Terminei esse tópico, desenvolvi ali tipo de estudo, falei que abordagem que é, eu vou para o próximo, local do estudo. Tá? O local ele deve afirmar onde a pesquisa vai ser realizada. Pode indicar um município, o estado e o país. Então esse local pode ser, a primeira informação, o local geográfico, né? Onde é que a pesquisa será realizada? No interior de São Paulo, numa cidade de médio porte no Mato Grosso, lá na cidade, uma cidade no Nordeste. Então, onde é que o estudo vai ser realizado? Então, a localização geográfica é uma informação que vem agora. Mas o local, ele também pode deixar claro o contexto, né, o cenário da coleta de dados. Então, qual unidade, qual serviço ou setor a pesquisa vai se realizar? De repente não é em um hospital universitário, é em um hospital, é em um serviço de atenção especializada, mas num setor específico. Então agora é a hora da gente informar isso. A cidade, o estado, eu sempre falo para os meus alunos colocar que é no Brasil, porque boas pesquisas, depois que elas são desenvolvidas e a gente procura fazer a divulgação dos resultados, às vezes a gente consegue enquadrar um artigo em uma boa revista que vai pedir tradução, que vai divulgar o seu estudo de maneira internacional. Então é bacana que você situe que é no Brasil que essa pesquisa foi realizada, né? Porque se esse resultado de pesquisa chegar lá fora, é interessante que quem está lá fora saiba onde é que a pesquisa foi feita. Então, é só isso que eu vou pôr. Você vai contextualizar essas informações e trazer aquilo que é relevante para o seu problema de pesquisa, tá? Se você está fazendo um estudo que é na atenção básica, por exemplo, então você tem que trazer do município onde está sendo realizado o estudo, quantas unidades básicas nós temos lá, né? Se nós vamos trabalhar com os profissionais, quem são os profissionais da atenção básica desse município? Se eu vou trabalhar com um hospital, é um hospital de médio porte, quantos leitos tem esse hospital? Se é um setor específico dentro do hospital, então de que tamanho de setor que é esse, quantos pacientes esse hospital comporta neste setor? Então, como que eu vou saber qual é a informação que é relevante? Olhe o seu problema de pesquisa, veja aquilo que vai ajudar a contextualizar a pessoa que está lendo a sua pesquisa, entender este local, e aí informações que sejam importantes para entender melhor o local da confecção, né, da sua coleta de dados, onde é que você vai estar realizando a coleta de informação para você obter o seu material de análise depois, né? Então, aquilo que é importante para o seu problema de pesquisa, você olha para o local e tenta trazer. Aqui eu tenho um exemplo, e aí um exemplo de um estudo publicado em 2017, que eu trago aqui como que o estudo descreveu o local, né, e qual era o objetivo do estudo. Então, se a gente olhar aqui, era um estudo que buscava analisar a percepção de mulheres sobre a qualidade da assistência prestada a elas no pré-natal e parto, em casos em que o recém-nascido evoluiu para o óbito. Tá? Esse estudo foi publicado pela revista de enfermagem Ana Neri, e aqui o local da pesquisa vem assim. A investigação será realizada no município de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Em Cuiabá, o atendimento público ao pré-natal é realizado em 65 unidades de saúde da família, 21 centros de saúde e 6 policlínicas. A rede de atenção ao parto pelo SUS é formada por 2 hospitais filantrópicos privados credenciados e um hospital universitário público federal. O acompanhamento das gestantes de risco é oferecido por esses 3 hospitais. Além disso, a capital possui uma rede privada com 5 hospitais que dispõe de ambulatórios para o acompanhamento de gestantes e maternidades. Então, se você olhar aqui, qual é a qualidade da informação que a gente tem nesse parágrafo informando o local do estudo? Fala a cidade, o estado e o país, fala o que da cidade, fala quantas unidades básicas tem e também trouxe a rede hospitalar. Por quê? Porque pré-natal e parto são 2 momentos importantes de atenção à saúde da mulher, e a gente percebe que ela não é feita em um único
nível de atenção à saúde. É no nível primário, mas também é no nível terciário por conta do parto. Então, é interessante trazer essas informações em relação à cidade. Você consegue perceber que essas informações são importantes por conta do objeto de pesquisa? É por conta da pergunta e deste objetivo aqui que é interessante a gente trazer, como eu estou falando de gestantes em pré-natal e parto, onde é que elas são atendidas. Fez sentido para você? Falei do local da pesquisa, vou para o meu próximo tópico. Eu espero que você esteja pensando na sua pesquisa aí, como é que você vai construir cada um desses tópicos, ok? Nos sujeitos participantes, nós vamos falar aqui quem são as pessoas que vão participar do estudo, tá? Na etapa de coleta de dados, e quem vai poder participar também de acordo com os critérios de inclusão ali na frente, que é o próximo tópico. Aqui é interessante porque tem sido cobrado cada vez mais, né, pelos protocolos de revistas que são aceitos internacionalmente, protocolos de pesquisa que são aceitos internacionalmente, você nomear como é que essa amostragem, perceba uma terminologia quantitativa aqui, né, mas como esta amostragem é feita, que para a gente é a busca dos sujeitos participantes, né? Então, como a amostragem é feita, é interessante que você abrir os livros de metodologia e entender o que é uma conveniência, o que é uma bola de neve, o que é uma busca ativa, porque você pode nomear como é que você está planejando fazer a busca dessas pessoas. Só para trazer os dois exemplos aqui, por conveniência, são voluntários que se identificam para participar da pesquisa, é um tipo de amostragem. E a bola de neve, os informantes iniciais fazem outras indicações. Então esse é muito interessante, né? Quando a gente, muito empregado, né? Eu faço uma entrevista e essa pessoa me indica uma outra pessoa que também é daquele grupo populacional, que também é daquele grupo que eu estou investigando. Olha, essa pessoa aqui poderia participar da sua pesquisa. E a gente vai atrás dessa segunda pessoa, que vai, ao final da entrevista, indicar outra. Então, a gente pode nomear isso como bola de neve. E a busca ativa é quando a gente ativamente, nós mesmos, pesquisador, vamos atrás das pessoas, né, neste contexto de pesquisa que a gente está delimitando. A gente vai atrás, a gente coloca o grupo de pesquisa em alerta. Se você achar alguém assim, estou fazendo uma pesquisa sobre isso, é interessante essa e essa característica, se você achar, me avisa. Então é uma busca ativa ou selecionado depois, feito uma amostragem por bola de neve. Então você está informando. Mas o mais importante do que a amostragem é quem são essas pessoas. E eu vou te falar onde é que elas já estão declaradas no seu projeto de pesquisa, lá na afirmação do seu tema. Quando você formulou o seu tema, nós pedimos para que você tomasse a escolha, tomasse a decisão, fizesse a escolha de nomear o fenômeno, a população e o contexto. A população, agora está na hora de você trazer mais informações sobre elas. Então, sobre essa população, quem são eles? Se é técnico de enfermagem, se é equipe de enfermagem, se é nutricionista, se é psicólogo, se é médico. Quem são essas pessoas? Os usuários, os pacientes, quem são eles, né? Então, quando você nomeou essa população, agora está na hora de você dizer oficialmente aqui na metodologia, no local, sujeitos participantes. Quem são eles? E aí a gente vai dizer, então, quantas pessoas, precisamos dizer quantas pessoas irão participar da pesquisa na coleta de dados. Eu vou dizer o básico para vocês. Em pesquisa qualitativa, por mais que algumas propostas queiram delimitar, é mais comum e aceitável que a gente vá fazer a pesquisa, vá fazer coleta de dados, sem saber quantas pessoas vão participar. Como isso funciona? Olha, a gente tem um objetivo traçado e vai para campo e começa a coletar entrevistas, normalmente semi-estruturadas ou entrevistas abertas. Então, a gente escuta a opinião, a perspectiva, a narrativa, o discurso de alguém. Depois a gente vai para um próximo sujeito, faz a entrevista, escuta. A gente percebe que está acontecendo algo diferente, que as pessoas têm opiniões, vivências diferentes. A gente ouve uma terceira pessoa, uma quarta, uma quinta, e a gente começa a compor um corpus de análise, né? Transcrever essas entrevistas, organizar essas
essas respostas. E aí a gente vê que em algum momento as entrevistas, as informações, elas começam a se repetir, ou o critério de saturação, que é quando as informações que você está coletando, elas começam a se repetir e não apresentam mais nenhuma nova informação. Então, quantos sujeitos deu, né, ao todo para saturar a sua coleta de dados? Nós não sabemos. De repente, a qualidade das entrevistas foi tão boa que com poucos sujeitos você conseguiu atingir o seu objetivo. De repente, as entrevistas ou a pergunta está muito ampla, ou os sujeitos estão muito diferentes. Então, você vai precisar de mais entrevistas para poder ter um material consistente para analisar. Com quantas pessoas? Não sabemos. Então, a gente vai dizer, mas existe uma forma de, na nossa metodologia, a gente afirmar que a gente não sabe quantas pessoas vão participar e como é que a gente vai encerrar a coleta de dados. O mais utilizado, tradicional, é o critério de saturação dos dados. Então, eu posso dizer, o tamanho da amostra na pesquisa pode se dar, ou vai se dar, ou se dará pelo critério de saturação dos dados. Reunir amostras até que não sejam mais obtidas informações novas e a redundância seja alcançada, ou seja, estou coletando informações e parece que as opiniões estão se repetindo, que as falas estão se repetindo, que uma temática que eu observei nas entrevistas está aparecendo de novo. Então não está aparecendo coisa nova, né? Eu saturei o campo. A questão da pesquisa, se ela é muito ampla ou se ela é específica, e a qualidade dessa entrevista, das pessoas que participam, quando a gente fala qualidade na entrevista, o que a gente está falando? Se você pega um sujeito para fazer uma entrevista, você convida ele para participar, tem todo o procedimento ético, assinatura do termo de consentimento, convida ele para participar, e é uma pessoa falante, que se abre, que confia em você, né, que ela criou uma comunicação bacana com você, consegue falar de experiências de uma maneira clara, fala bastante, digamos assim, né, mas fala com conteúdo, e eu consigo várias pessoas desse jeito. Então eu tenho boa informação, boa quantidade de informação, boa qualidade na informação. Quando eu faço entrevistas, as pessoas falam demais, mas eu não consigo conduzir muito bem a entrevista. As pessoas acabam falando demais sobre coisas que não são importantes, então eu tenho um grande volume de informação com pouca qualidade. E também acontece aquelas pessoas que você vai fazer entrevista e por mais que a entrevista seja aberta, elas não falem, né? Elas respondem de uma maneira monossilábica, sim, não, né? Então a gente tem técnicas de coleta de dados para que a gente estimule as pessoas a falarem e faça a pergunta sem ser diretivo e deixa ela se expressar um pouco mais. Isso é questão de técnica. Eu vou deixar uma sugestão para vocês darem uma olhada. Nós também temos essa referência do Malterud Ciesnelli Gassora, 2016, que eles escrevem sobre o critério do poder de informação. O que é isso, professor? Eles fazem uma certa crítica à saturação dos dados, falando que a saturação ela veio de uma tipologia de pesquisa, que é da teoria fundamentada nos dados. Então ela não é empregável em qualquer cenário de pesquisa. E eles propõem uma avaliação das informações, do objetivo de pesquisa, da qualidade dos informantes, para você poder saber se você pode encerrar esse trabalho de campo ou não. Então é um alternativo ao método de saturação de dados. Eu vou dar um exemplo aqui dessa pesquisa que a gente já conhece sobre o conhecimento, percepção e prática das mulheres que contraíram o Zika vírus. E no tópico sujeito participantes, a gente tem lá, inicialmente, os pesquisadores se dirigirão às unidades básicas de saúde do município para o levantamento das mulheres que, quando gestantes, foram notificadas com a infecção. O que é isso? É quase eu estar dizendo aqui, olha, a gente vai fazer a busca ativa, né? A busca ativa por sujeitos participantes se dará com a pesquisadora principal indo nas unidades de saúde solicitando a indicação de casos de infecção durante o período gestacional por Zika vírus ao profissional enfermeiro e aos agentes comunitários de saúde de cada unidade. Bom, aqui nós vamos chamar a atenção, então,
para o fato dela estar contando como que vai achar os sujeitos participantes e que é a pesquisadora principal que vai nas unidades, como é que ela vai fazer isso. Perceba que se você utilizar qualquer livro de metodologia científica, eles não vão trazer esse texto pronto para você, né? Porque cada pesquisa vai ter um caminho, né, para a gente seguir, para a gente atingir. E a melhor metodologia é aquela que é fiel com o que é possível de seguir de passo a passo para a gente atingir o objetivo. Então, nunca o seu texto de metodologia vai sair pronto de um livro de metodologia científica. A gente precisa construir ele. Na vibe da pesquisa qualitativa, ainda mais, porque daí a flexibilidade do como que a gente pode alcançar as pessoas, fazer a coleta, é um pouco maior. Então aqui ela está dizendo como ela vai chegar até essas pessoas e quem que são os sujeitos participantes. O critério de inclusão e exclusão são critérios, é um tópico à parte que a gente precisa deixar muito claro. Além da gente falar bem assim, são as gestantes que vão participar, ou os profissionais, quem são os sujeitos que vão participar da nossa pesquisa, a gente precisa deixar claro que características essa pessoa precisa ter para que ela seja um bom informante, de acordo com o nosso problema de pesquisa. Não adianta eu falar bem assim, olha, eu gostaria que fossem as mulheres gestantes das unidades básicas de saúde que participassem da minha pesquisa. Ok, mas o seu problema de pesquisa, ele pode ser de qualquer gestante, pode ser de alguma gestante que tenha algum problema, alguma complicação na gravidez, gestante de primeira gestação, segunda gestação, qualquer trimestre gestacional. Então, quando eu olho para o meu problema de pesquisa, eu tenho que ir me perguntando quais são as características do sujeito participante que torna ele mais elegível para ele participar da minha pesquisa, que torna ele alguém mais interessante para ele ser um informante da minha pesquisa. Os critérios, eles determinam as características que os sujeitos participantes devem possuir para serem entrevistados. O foco dos critérios é elencar as pessoas que estão centralmente envolvidas com o problema de pesquisa. E o critério de exclusão, ele vai prever aquele sujeito que tem alguma característica que deixa ele de fora da nossa pesquisa. Tá? Muito importante para quem está escrevendo critério de inclusão e exclusão, e é um erro muito comum para quem está iniciando. Perceba, um critério de exclusão não pode ser a negação de um critério de inclusão. Vamos ler de novo? Um critério de exclusão não pode ser a negação de um critério de inclusão. O que é isso? Se eu falar para você que na minha pesquisa só vão participar maiores de 18 anos, como critério de inclusão, eu não preciso ir no critério de exclusão e dizer os menores de idade serão excluídos. Perceba, se eu disse como critério de inclusão a maioridade, eu já excluí aqueles que são menores. Então, não adianta eu falar isso e depois fazer um critério de exclusão que é a negação do critério de inclusão. Por exemplo, participarão da minha pesquisa médicos que atendem na unidade básica de saúde que tenham mais de 1 ano de experiência profissional. Critério de exclusão, que seja negação. Então, médicos que possuem menos de 1 ano serão excluídos. A gente não faz esse tipo de construção dentro dos critérios de inclusão e exclusão. Aquilo que ficou de fora da sua pesquisa, porque não atende ao critério de inclusão, já está excluído, eu não preciso dizer isso num critério de exclusão. E eu tenho uma forma de escrever o projeto, eu falo isso para os meus alunos. Se você escreve bons critérios de inclusão, dificilmente você vai precisar desenvolver um critério de exclusão. Porque às vezes você pensa, eu vou excluir tal coisa, mas então quem é que vai participar? Você pensa no critério de inclusão. Então, bons critérios de inclusão fazem com que você não tenha que escrever um critério de exclusão. Às vezes o que a gente consegue construir quando vai fazer pesquisa com os profissionais, a gente fala assim, eu gostaria que fosse membros da equipe
de saúde, com tanto tempo de experiência, atuantes em tal coisa, a área de formação, vai colocando critério de inclusão. E aí eu vou colocar como critério de exclusão aquele que, porventura, esteja afastado do trabalho no momento da coleta de dados. Tá? Então isso vai ser excluído, eu não vou atrás dele, essa pessoa não vai ser contactada para participar da minha pesquisa. Então seria um possível critério de exclusão que comumente a gente consegue construir, né? Se a minha população de estudos são profissionais da saúde e quando eu vou coletar dados ele está de licença, está de férias, então ele será excluído da minha pesquisa. Mas os demais, se eu pensar em bons critérios de inclusão, a gente já faz essa elegibilidade dos sujeitos de uma maneira que não precisaria de um critério de exclusão. Vamos pensar aqui no nosso estudo, exemplo, né? As participantes elegíveis para essa investigação deverão atender aos seguintes critérios de inclusão: diagnóstico de Zika vírus durante a gestação, independente do trimestre gestacional, veja que está especificando bem a característica, ser residente no município local do estudo, ser cadastrado em uma unidade básica de saúde do município, ter idade igual ou superior a 18 anos e já ter concluído a experiência da gestação na qual foi diagnosticada. Então veja, eu gostaria que ela já tivesse passado pela experiência, que ela já tivesse terminado esse período, ser residente no município, são todas características que eu gostaria de incluir nessa minha pesquisa, né, para eleger essas pessoas que vão participar. E pensei em algum critério de exclusão? Não pensei, não tem nenhum que a gente desenvolveu para essa pesquisa, ok? Ok, agora vamos para o nosso próximo tópico, coleta de dados. Aqui a gente precisa dizer como é que nós vamos coletar o dado. Veja, eu estou falando do tipo de estudo, local, sujeito participante, como é que eu vou achar ele, como é que eu vou selecionar. E quando você tiver com essa pessoa, e aí? Como é que você vai coletar? Que entrevista que você vai fazer? De que tipo que é? Que instrumento você vai utilizar? Você vai gravar ou não vai? Você vai gravar para transcrever? Vai gravar no celular ou num gravador de áudio? O que você vai fazer nesse momento? Tudo isso é coleta de dados. E o mais importante também, que período que você vai realizar essa coleta de dados? Porque essa é uma informação muito cobrada. Informou o período da coleta de dados? Então você planejou na sua pesquisa? Isso vai aparecer no cronograma, obviamente, mas aqui também é o momento que isso vai no texto da metodologia. Então, no tópico coleta de dados, neste item devem ser informadas as técnicas utilizadas para a coleta dos dados da pesquisa, sejam dados primários produzidos pelo autor da pesquisa, como entrevistas, questionários, formulários e observações, ou dados secundários, base de dados, banco de dados, prontuários e documentos. Se a sua pesquisa for envolver a produção de dado primário numa entrevista, e também você vai olhar um prontuário ou algum outro documento, são dados secundários. Isso é interessante de ser informado. Em pesquisa qualitativa, comumente utilizam-se técnicas como entrevista aberta, entrevista semi-estruturada, o grupo focal, observação participante e observação não participante. Então, que momento, professor, do meu texto, lá na metodologia, eu vou falar que a minha entrevista ela é semi-estruturada ou aberta, ou eu vou fazer um grupo focal? Neste tópico de coleta de dados dentro da metodologia. Agora você precisa aí explorar um pouco mais para você trazer uma citação, fundamentar essa forma de coleta de dados. O que a gente pode adiantar aqui é a entrevista aberta, a gente usa ela quando a gente não tem uma visão pré-concebida da informação a ser reunida. Os pesquisadores começam fazendo uma questão ampla, as questões subsequentes elas são orientadas para dependendo da resposta inicial, tá? Então eu não faço ideia ainda. Normalmente a gente usa esse tipo de entrevista quando a gente está fazendo uma entrevista que vai estudar a experiência de alguém, ou a biografia, ou a percepção, o significado. A gente não tem muita ideia de como a pessoa está interpretando a realidade que ela vive. Então é melhor deixar ela falar. E aí a gente vai observando
e fazendo perguntas de aprofundamento. Então essa é uma entrevista aberta. Quando a gente vai para uma entrevista semi-estruturada, os pesquisadores utilizam quando eles já sabem alguns tópicos, né, que precisam ser cobertos durante a entrevista. Os entrevistadores usam um guia de tópicos para garantir que todas as áreas da questão sejam abordadas. Então, quando eu já sei mais ou menos o tema que eu quero abordar dentro da pesquisa, eu posso fazer perguntas direcionadas para esses temas, por mais que elas não sejam de escolha, né? Pergunta fechada. A pessoa vai poder falar, mas o tema sou eu que estou dirigindo. Então, é uma entrevista semi-estruturada. O grupo focal já é uma experiência em que a gente pode reunir aí de 5 a 10 pessoas. Aqui a gente já precisa de uma equipe, a gente não consegue trabalhar sozinho e fazer um grupo focal. Nas entrevistas a gente consegue, né? Mas aí no grupo focal eu vou precisar de um moderador e de outras pessoas para fazer observação do grupo, conforme ele vai acontecendo, ok? E aí a gente precisa de um pouco mais de pessoas, mas também consegue reunir mais pessoas para poder falar abertamente sobre alguma experiência. E também na pesquisa qualitativa, às vezes a gente fala que vai fazer a observação e dados, utilizar um diário de campo. Então, aqui a gente vai poder dizer que tipo de observação é essa que a gente gostaria. Comumente a gente vai no local onde a pesquisa vai ser realizada, observa o comportamento das pessoas, observa uma equipe trabalhando, ou como é o atendimento em alguma unidade, e aí a gente anota isso, faz notas de campo depois. São todas possibilidades aqui de técnicas de coleta de dados utilizadas em pesquisa qualitativa, né? Muito comum dentro das pesquisas qualitativas. Infelizmente, as notas de observação de campo, poucos pesquisadores fazem análise disso depois. Então, é muito comum que seja material de análise na pesquisa a entrevista transcrita, né? E as observações fiquem na gaveta do pesquisador, digamos assim. Fiz coleta de dados, como é que eu vou organizar, né? Então, consegui o sujeito, fiz a minha entrevista, estou lá com o meu áudio registrado. A gente precisa construir um documento que a gente pode nomear de diário de campo, mas se eu disser que eu vou transcrever isso num documento do Word, tá valendo também, porque é uma forma de organização, tá? Então, eu vou pegar um formulário e transcrever a minha entrevista. Ok. Todo o material coletado ele vai ser sistematicamente organizado para permitir leitura e manipulação para análise, né? Quando a gente vai na fase de análise, a gente precisa de um material sistematicamente organizado, digitado, transcrito, numerado, tirado o nome dos sujeitos para resguardar o anonimato. Então, tem um material composto ali para eu poder fazer a análise. Para eu chegar nessa organização, não é chegando do campo com a entrevista, seja escrita ou gravada em áudio, e beleza, agora eu vou fazer a análise. Então tem um período de organização. Na pesquisa qualitativa, a gente vai organizando conforme vai coletando e consegue inclusive iniciar uma análise muito própria da pesquisa qualitativa. Às vezes a Quant não permite. Só depois que a gente encerrar a coleta de dados que a gente pode pôr isso num software e rodar uma análise, né? Para a gente não, nós vamos fazendo a entrevista, vamos transcrevendo, organizando isso no arquivo e de repente a gente começa a fazer alguns apontamentos, insights nessa entrevista, que é o princípio de uma análise. Então, quando a gente encerra a coleta, a gente já tem um panorama prévio, né, uma pré-análise do material. Comumente a gente dá conta de fazer isso. Então, como é que você vai organizar esse material de campo? Diz pra gente aqui no tópico de organização. Voltando para o nosso exemplo prático de uma pesquisa que já foi concluída, olha o que tem lá no texto da metodologia. A coleta de dados ocorrerá por meio de entrevistas abertas, realizadas em domicílio, o local onde a entrevista vai ser feita foi informado aqui, no mês de novembro a dezembro de 2014, em um encontro com cada participante. As entrevistas serão conduzidas com o estímulo dos relatos de forma livre, utilizando a seguinte questão: conte-me como se deu o atendimento no pré-natal e parto para você.
As entrevistas serão gravadas e transcritas logo após a sua realização para análise dos dados e concomitante com o trabalho de campo. Então, acabei de, em um parágrafo aqui, resumir todas essas informações que eu estou tentando detalhar aqui para vocês. A coleta de dados é por entrevista aberta, acabei de contar a técnica. O local da entrevista, veja a qualidade da informação para você pensar no seu projeto. Então, ele informou que tipo de entrevista, ele informou o local onde vai ser realizada a coleta, ele informou o período, ele informou a técnica, porque aqui eu vou utilizar uma pergunta abrangente numa entrevista aberta, vou falar que eu vou gravar e depois eu vou transcrever, que é uma forma de organização. Aqui no nosso estudo também, que eu trouxe como exemplo do conhecimento, percepção e prática das gestantes que tiveram Zika vírus, olha o que a gente vai encontrar lá na metodologia. Para a coleta de dados, utilizaremos a entrevista aberta, guiada pelas perguntas norteadoras. O que você sabe sobre o Zika vírus? Onde ou por quem obteve informações sobre o Zika vírus? Conte-me suas experiências, perspectivas e sentimentos ao vivenciar a infecção pelo Zika vírus. Quais práticas de cuidado que você realiza frente ao Zika vírus? Deixa eu chamar a sua atenção para um aspecto muito interessante aqui. Como o meu tema de pesquisa, desde o início, nessa pesquisa aqui, está amarrado com os aspectos dos sentimentos, percepções, conhecimento e prática de cuidado, na metodologia, em algum local, vai ter que aparecer perguntas voltadas para essas temáticas. Entendeu? Não tem como eu falar que o estudo é sobre isso e depois no método não dá conta de atingir essa informação. Então, por isso que aqui não é uma única pergunta. Por isso que aqui eu tenho várias perguntas que eu posso reunir nesses 3 eixos. O conhecimento, a percepção e as práticas de cuidado. Está liberado aqui para o pesquisador ser coerente com a proposta da pesquisa que ele está falando aí desde o início. As entrevistas serão realizadas individualmente, gravadas por meio de um registro de áudio, equipamento digital, autorizada pelas participantes. O local será escolhido pela participante, ou seja, na unidade de saúde ou na casa dela, onde ela quisesse fazer a entrevista. O diário de campo também será utilizado para anotações de observações feitas durante os encontros com as mulheres. Então, esse estudo, ele consegue aqui trazer várias informações, que eu vou fazer uma ressalva para você aqui. Por que está tudo certo, tudo juntinho aí, professor? Falando um pouquinho de organização, mas fala um pouco de coleta. Porque para trazer o exemplo concreto para vocês, eu estou com um estudo já publicado. Então, às vezes, a gente sai juntando o texto, né? Para poder caber lá na formatação da revista. Mas não perca de perspectiva que quando você estiver fazendo o seu projeto, você pode deixar eles separados, cada um no seu local. Coleta de dados, como é que vai ser, que pergunta que eu vou utilizar, organização separado, tá? Bom, e aí a gente vai se encaminhando aqui para um tópico que com certeza vai ser demoradamente avaliado por qualquer pessoa que vai ler o seu projeto de pesquisa, que é como você vai fazer análise de dados. Em toda pesquisa, esse tópico é muito importante e na pesquisa qualitativa também ele não ia deixar de ser. Então, como vai ser feita a análise dos dados é uma leitura que vai exigir de todo mundo, assim, deixa eu reparar como é que essa análise foi feita. Isso você pode ter certeza. Então, se você está escrevendo um projeto, capriche nessa parte aqui de análise de dados. Compreenda como você vai fazer a análise de dados, porque aqui eu vou te mostrar um exemplo de como que você pode colocar no texto. Mas não é interessante que você só construa o texto sem saber do que você está falando. Procure se qualificar em relação à análise dos dados. Um pesquisador ele precisa entender de análise de dados ou de que possibilidades essa análise pode trazer para ele, porque ele está escolhendo isso como metodologia. Então busque essa informação e essa qualificação. Na estrutura do projeto de pesquisa, a gente precisa dizer como a análise vai ser feita. A gente não vai fazer a análise agora. Existem dúvidas bem simples, mas que é recorrente, né? Mas professor, eu estou escrevendo o projeto, eu preciso já pegar a assinatura de quem vai participar, eu estou escrevendo o projeto, eu preciso entrevistar as pessoas.
para saber. Não, a gente não. Na fase de elaboração de projeto de pesquisa, nós não entramos em contato com ninguém lá fora. Ninguém do campo, ninguém da. Na fase de elaboração de projeto, é nós, conosco mesmo, escrevendo a ideia do projeto. Só depois de aprovação de comitê de ética que a gente poderia estar autorizado a ir para campo coletar dados. Então, na pesquisa qualitativa, a depender do tipo de estudo, haverá uma forma mais apropriada de você realizar a análise, principalmente se é um estudo que assumiu referencial teórico ou não, tá? Comumente se utiliza da análise de conteúdo, muito comum a gente fazer análise de conteúdo em pesquisa qualitativa. Para fundamentar essa forma de análise, a gente pode citar, eu vou trazer aqui 2 sugestões de leitura para você citar na análise de dados do seu texto. Laurence Bardin, tá? Com análise de conteúdo, e a Maria Cecília Minaio, com o desafio do conhecimento. Também tem um outro livro da Minaio, que é Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. Esses são livros que a gente pode ler para aprender o passo a passo da análise. E aí, quando a gente falar bem assim, vou fazer uma análise de conteúdo de acordo com Bardin, a gente tem propriedade para falar. Ou vou fazer uma análise de conteúdo, uma análise temática de acordo com a Minaio, também a gente tem propriedade para poder citar. Na análise, a gente vai dizer, então, se eu falar bem assim que vou fazer uma análise temática, o leitor ou o avaliador pode perguntar, mas como ela é feita? Como que se faz? Quais são os passos? E aí você tem que saber explorar isso aí no seu texto e colocar. A análise temática eu vou trazer aqui rapidamente. A gente separa ela em fases, a pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados e interpretação. Vamos olhar cada uma delas. Na pré-análise você vai fazer uma leitura flutuante, a constituição do corpus, que é reunir todas as informações que são relevantes para serem analisadas, e a formulação e reformulação de hipóteses e objetivos. Então, eu vou olhando para o material que eu consegui coletar e vou observando qual é a qualidade de informação que eu tenho nele. A minha leitura flutuante, ele vai me dar familiaridade, eu vou observando a qualidade e, às vezes, pelo material que eu consegui coletar, eu vou confirmando meu pressuposto ali ou não, ou eu vou olhando que tipo de objetivo, né, qual é o alcance do objetivo aqui que eu consegui com essa coleta de dados. Era o que eu previ? Ou meu resultado está mais amplo, então eu vou modificar o meu objetivo, o meu resultado está mais restrito. Então veja, é hora da gente pensar de acordo com aquilo que eu consegui coletar, qual era a minha proposta, tá? Para eu fechar uma coerência aí entre os meus resultados que eu estou analisando aqui com o meu objetivo. Então por isso que ela fala, eu vou fazendo uma leitura, vou imaginando o que eu estou conseguindo encontrar aqui, para eu ir adequando a minha pesquisa. Por isso que pesquisa qualitativa, ela vai se dando conforme a gente vai fazendo ela. Exploração do material, compreensão do material, encontro de categorias teóricas ou empíricas. O que seria uma categoria teórica? O que seria uma categoria empírica? Basicamente se eu perceber que tem uma temática que vai surgindo ali das entrevistas que eu não previ, que eu não sabia que ia aparecer, mas que os sujeitos estão pontuando várias vezes, repetidas vezes, a ponto de formar uma categoria, então é uma categoria empírica, eu não fazia ideia dela. Agora, quando eu vou fazer uma entrevista e parto para análise de uma categoria que eu já previ, inclusive fiz perguntas sobre ela, então ela é uma categoria teórica, ela não é empírica. Se eu planejei discutir esse assunto dentro de uma experiência, então ela é teórica. Se eu deixei aberto e agora vou fazer análise para ver que estrutura essas experiências possuem, então ela é empírica. Surgiu dos dados, é empírica. Surgiu da cabeça do pesquisador, é teórica, tá? E a gente precisa ali ir encontrando isso, já deixar isso claro, inclusive, no nosso estudo. Que tipo de categoria a gente vai trabalhar, tá? Se é empírica ou teórica. E tratamento dos resultados, então ver as inferências, as interpretações com base no quadro teórico do estudo. Então veja, vou pegar o meu material, compor um corpus de análise,
vou explorar ele, as categorias vão ser empíricas ou teóricas e eu vou analisar esses resultados de acordo com o quadro teórico do estudo. Então a gente começa a compor o texto do que seria esse tópico, análise de dados. E aí, finalizando o texto da metodologia, a gente precisa falar do aspecto ético em pesquisa, tá? Toda pesquisa que vai produzir dado primário, ou seja, que pretende realizar entrevista ou coleta de dados com seres humanos, ela precisa da aprovação de um comitê de ética com os seres humanos. Então, aqui nesse tópico, aspecto ético em pesquisa, você vai deixar claro para qual comitê esse projeto vai ser submetido e que, inclusive, você só vai poder fazer coleta de dados depois da aprovação no comitê de ética, tá? Aqui eu vou relembrar mais uma vez. Vai para o comitê de ética, busque a portaria do Ministério da Saúde 466/2012 para você entender de risco e benefício, tá? E escreva também um tópico resultado esperado. Por que o resultado esperado? Porque é um campo obrigatório na hora da submissão do projeto dentro da Plataforma Brasil, ok? O que é a Plataforma Brasil, professor? É onde eu entro no meio digital, um site já do Ministério da Saúde, para eu me cadastrar e submeter o meu projeto num comitê de ética em pesquisa. Normalmente quem está propondo a pesquisa é filiado a alguma instituição. E aí, de acordo com o seu cadastro, a Plataforma Brasil já direciona este projeto para o comitê de ética mais vinculado ou mais próximo a essa instituição. Então, por onde eu vou fazer a submissão? Dentro do comitê de ética. O aspecto ético em pesquisa precisa estar claro dentro da sua metodologia, que vai para o comitê de ética. Aqui a questão do risco e benefício é para o sujeito participante. Então, quais são os riscos que essa pessoa que vai participar da sua pesquisa está correndo? Mas aí você pode se perguntar bem assim, professor, é uma pesquisa qualitativa, eu vou só fazer uma entrevista, uma conversa, um bate-papo. Mas você sabia que na ética em pesquisa você não pode constranger o outro? Você pode, de repente, abordar um tema nessa entrevista que constrange outra pessoa, que traga algum incômodo para ela, e isso é um risco que ela corre quando ela vem participar da sua pesquisa. Então, a gente precisa declarar esse risco, dizer que é possível que ele aconteça, que a gente vai observar ele, que vai ter o cuidado de tentar mitigá-lo, ou seja, o que a gente vai fazer para que ele não aconteça ou diminuir a chance de que ele ocorra. Entende? Então, além de todo, anonimato e confidencialidade que a gente sempre tem que pregar no aspecto ético aqui na nossa metodologia. O sujeito que vai participar da sua pesquisa não vai ter o nome dele revelado em local algum. A gente tem que respeitar a privacidade, o anonimato, confidencialidade de todas as informações que a gente obtém quando a gente está fazendo trabalho de campo dentro da pesquisa. Que momento que a gente vai dizer isso, professor? Dentro do projeto de pesquisa, no tópico aspecto ético dentro da sua metodologia. Tem que dizer, tem que declarar no texto todos esses componentes que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, todo pesquisador ele tem que informar em seu projeto. Agora a gente encerrou o aspecto da metodologia e para fechar a estrutura do projeto tem que ter cronograma e orçamento, né? Lembra que eu falei para você que a pesquisa, o projeto de pesquisa tem que dizer em quanto tempo ele vai ser realizado e quanto que custa essa pesquisa para que a gente veja a viabilidade da pesquisa, tá? Então eu tenho aqui, ó, todo pesquisador deve informar em seu projeto de pesquisa em quanto tempo a pesquisa será realizada. Isso significa que todas as etapas da pesquisa devem ter sido planejadas quanto ao tempo que levará para ser cumprida cada uma delas. Quanto tempo eu vou ficar coletando dados? Quanto tempo eu vou levar para organizar? Quantos meses eu vou levar para fazer análise? Quanto tempo eu vou levar para escrever o relatório final? Todas as etapas, você precisa pensar nelas dentro desse cronograma. É importante salientar que o cronograma é da pesquisa toda, do começo da elaboração da proposta até o final, onde é que vai terminar essa pesquisa, na escrita de um relatório, ou do preparo de um manuscrito para publicação, ou defesa de um TCC, de uma dissertação ou de uma tese, quando ela termina. Então, você vai fazer isso do começo ao fim. Por que eu friso isso? Porque muitas vezes você está desenvolvendo o seu projeto de pesquisa aí, mas é só como exercício, né?
Eu só estou fazendo um exercício de desenvolver um projeto de pesquisa. Eu não vou coletar, eu não vou fazer a pesquisa. Mas saiba que para projeto de pesquisa, você tem que planejar a pesquisa inteira, do começo ao fim. Então, por mais que você não vá, se você colocou que vai fazer no projeto, você coloca isso dentro do cronograma e estipula um tempo para ela, tá? Para que a gente saiba em quanto tempo a pesquisa vai ser feita. Comumente apresentamos um cronograma em um quadro, separando as etapas da pesquisa na coluna 1, os meses nas colunas seguintes e marcando um X nos meses correspondentes de cada etapa. Aqui está um exemplo simplificado do que poderia ser isso, né? Então aqui eu tenho a fase delineamento da pesquisa, revisão de literatura, escrita da introdução, escrita da metodologia. Vou qualificar esse projeto, né? Num exemplo. Vou fazer coleta de dados e análise, vou escrever o relatório final, vou defender. Um exemplo simples, tá? Só para vocês perceberem etapas da pesquisa e aqui um cronograma de meses para que eu pense, olha, de fevereiro a novembro eu vou produzir toda essa pesquisa. O que eu quero que vocês percebam? Toda etapa tem um período reservado. Então, para coleta, organização e análise, eu vou planejar 3 meses. Escrito do relatório, 2 meses. Defesa vai acontecer lá em novembro. Todas as etapas elas precisam ser previstas dentro do cronograma. Uma dica valiosa para você. O cronograma ele pode ser colocado em formato de um quadro como esse. E é importante que você sempre marque o ano, tá? Que não está aqui no nosso exemplo, de tão simples que ele é, mas que você marque o ano e o mês. O mês ele pode ser abreviado de acordo com a BNT, tá? O nome dos meses, então isso facilita a formatação desse quadro. Então você coloca o ano, coloca todos os meses que são necessários aí. Se for necessário, colocar essa página não no modo retrato, mas no modo horizontal, para caber esse cronograma de um jeito melhor. Faça isso, faça essa formatação, porque o importante é ser um cronograma bem detalhado com todas as etapas da pesquisa. E aí o orçamento, né, parceiro ali do cronograma, é quanto tempo e quanto custa. O orçamento demonstra os gastos previstos para a execução da pesquisa. A depender da finalidade da escrita do projeto, ele deve ser mais ou menos detalhado. Se eu vou participar de um edital de financiamento, obviamente a gente sabe que isso é de uma riqueza de detalhe, né, desse orçamento de pesquisa muito maior do que um projeto simples de um ano que eu vou desenvolver dentro da graduação. Se eu estou começando, se a minha pesquisa é mais complexa, aí depende do contexto de produção, né? O orçamento ele é uma tabela simples também, ou um quadro, né, que vai demonstrar o item, o valor unitário e quanto que você vai gastar com cada item aí no desenvolvimento da pesquisa. Então, você tem que colocar sempre esse quadro e essa tabela acompanhado da frase que conste quem é o responsável pelo financiamento da pesquisa, mesmo que seja você o próprio pesquisador. Então, tipo assim, uma frase que eu tenho que colocar lá junto. O projeto não contará com financiamentos externos, sendo de total responsabilidade do pesquisador. Ou seja, não adianta apenas declarar o custo. Tem que declarar quem paga. Tá? Isso é uma regra sempre bem avaliada para quem está olhando o projeto de pesquisa. Você colocou o custo, mas aí, de onde é que vai vir o dinheiro? Né? Então, se eu não tenho fonte de financiamento externo, eu vou colocar que o custo da pesquisa é de responsabilidade do seu idealizador ou do pesquisador responsável, da equipe de pesquisa que está ali. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo básico, simples, só para que você veja que pode ser colocado em formato de quadro, acompanhado da frase: o projeto não contará com financiamentos externos, sendo de total responsabilidade do pesquisador seus custos, né, ou eventuais custos. Itens que eu possa vir ao gastar, né, digamos assim, consumir durante o desenvolvimento dessa pesquisa, vou planejar a quantidade, o valor unitário e o valor total. Então, a minha pesquisa aqui, no meu exemplo, está saindo R$ 1.600 com quase nada, né? Que hoje é tudo caro, mas é isso mesmo. E aqui as referências que a gente utilizou neste módulo. Uma observação final aqui para vocês é o seguinte: metodologia de projeto de pesquisa
o texto é sempre no tempo verbal futuro. Em vários exemplos aqui eu coloquei isso, porque para ficar claro para vocês que a pesquisa será realizada, serão selecionados, os dados serão coletados no futuro. Projeto de pesquisa é com tempo verbal no futuro. Quando que isso vai modificar? Quando a gente tiver terminado essa pesquisa e for escrever o relatório final, aí a gente pode colocar o tempo verbal no passado, porque as coisas já aconteceram. Muito bem, pessoal, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha encontrado aí os elementos que possam te ajudar a destravar um pouco a sua escrita, pensar essa ideia desse projeto de pesquisa que está nascendo aí, desde o início lá da elaboração do tema. A gente acabou de ver o tópico de revisão de literatura. Agora, para você entrar em contato com quem está produzindo pesquisa, ver o que fez, como é que fez. Estou com dúvida na minha metodologia, porque agora nós tivemos o tópico de metodologia, e alguns aspectos eu vejo que outras pessoas estão pesquisando como é que elas estão fazendo. Vamos olhar o tópico metodologia, ver como é que elas fizeram, para que você tenha ideias, né, de como é que você poderia desenvolver o seu estudo também. Toda vez que a gente ficar em dúvida, vamos olhar quem veio antes da gente, tem experiência e deixou isso relatado nos artigos, nas dissertações e nas teses, que a gente consegue dar uma destravada no nosso próprio caminhar dentro da pesquisa. No mais, a gente se vê por aí nas redes sociais ou em módulos futuros que a gente venha desenvolver. Eu desejo para você uma boa sorte no universo da pesquisa qualitativa. Até mais!